falar hoje sobre moça de bancada, o arco, serra e falar um pouco de ferro de solda, tá? Moça de bancada, muito conhecido como torno, como você chama, torno mecânico, mas o nome dele é moça de bancada. Ele é um dispositivo de fixação constituído de duas mandíbulas, uma fixa e outra móvel, que se desloca por meio de parafuso e porca, tá? Então mostra aqui, ó, ele tem, quando fala mandíbula, uma fixa e outra móvel, tá? Tem, sempre normalmente quando a gente vai utilizar, a gente coloca mordentes de proteção para que não afete as mandíbulas, tá? Aqui é o corpo mandíbula, mandíbula, existe um parafuso, existe uma porca, né, interna onde esse parafuso faz um movimento giratório e tem a base onde se prende da bancada, tá? Normalmente essas é presa em bancadas, tá? As mandíbulas são providas de mordentes estriados e temperados para maior segurança na fixação das peças. As moças podem ser construídas de aço ou ferro fundido em diversos tipos e tamanhos. Existe moças de base giratória para facilitar a execução de certo trabalho, tá? Então a base giratória, quando se fala, é aquela que está presa na bancada da furadeira, tá? De coluna. E aí vamos conhecer um pouco do funcionamento da moça de bancada, tá? A mandíbula nova ele se desloca por meio de parafuso e porca. O aperto é dado através do manípulo localizado no extremo do parafuso. Então, para você folgar ou apertar, abrir ou fechar, você utiliza o manípulo, tá? As condições de uso, ela tem que estar bem presa na bancada e na altura conveniente. Normalmente, a altura conveniente da moça em relação à altura da pessoa é quando você pega, né, coloca e faz essa posição aqui. Então a moça de bancada ela tem que ficar nessa altura aqui, ó. Então pode observar que ela vai ser a melhor condição para você. Normalmente a empresa não tem isso, não tem uma bancada para cada um do jeito que vocês querem. Então a gente tem que se adaptar a isso, tá? Conservação, deve-se mantê-la bem lubrificada para melhor movimento da mandíbula e do parafuso e sempre limpa ao final do trabalho, tá? Temos também o arco de serra, é uma ferramenta manual composta de um arco de aço carbono, onde deve ser montada uma lâmina de aço ou carbono, dentada e temperada. A lâmina possui furos em seus extremos para ser afixada ao arco por meio de pinos situados no suporte. O arco tem um suporte fixo e um suporte móvel, com um corpo cilíndrico e roscado, que serve para dar tensão à lâmina através de uma porca borboleta. Esse aqui mostra essa imagem aqui, ela é mais antiga, e não existe mais essa, né, com esse tipo de cabo de madeira. Então ela tem, né, um suporte fixo, né, onde tem um mecanismo ajustável, onde se tem o tamanho correto. E normalmente se utiliza-se lâmina de serra de 8, 12 polegadas, tá? O emprego é utilizado para cortar materiais, abrir fendas ou iniciar ou abrir rasgos. As características do arco de serra caracterizam por ser regulável ou ajustável de acordo com o comprimento da lâmina. Ele é provido de um esticador com uma porca borboleta que permite dar uma tensão à lâmina. Para seu acionamento, o arco possui um cabo de madeira, pasto ou fibra. Então é muito conhecido por vocês aí que já atuam na área, né? Sobre as lâminas, tá? Normalmente elas são caracterizadas pelo seu comprimento 8, 10 e 12, de centro a centro de furo, tá? Então desse ponto a este ponto aqui, centro a frente, tá? Pela largura da lâmina, que normalmente é meia polegada, tá? E o número de dentes por polegada, que geralmente pode ser de 14, 18, 24 ou 32 dentes por polegada, depende muito do serviço. 14 dentes de polegada eles são utilizados no corte de grandes secções de metais resistentes. 18 e 24 usado para materiais moles como cobre, latão, zinco, latão, alumínio e metais. 32 dentes usado para tubos, né? Corte de tubo de parede finas, para chapas finas. Tá? Os dentes da lâmina ela pode ter trava ondulada, alternada ou ancinho. Tá? Quando há tendência para encher e ligar o material arrancado dentro do corte, pode-se usar a trava em ancinho, onde há um dente para a esquerda e para a direita, né? Um sem desvio e um para a esquerda. Alternada, um dente para a esquerda, outro para a direita. Então materiais como alumínio, cobre, zinco, latão, bronze, plástico, borracha, etc. e outros, tá? Ancinho, um dente alinhado, né? Outro dente à direita e outro para a esquerda para aços especiais. Então observe, né, que o ondulado em forma de onda para aços ferramenta.
Normalmente a empresa, né, cede, ou então a gente compra comercialmente um tipo só de lâmina, né? Então isso aí é uma informação que eu achei interessante de colocar a vocês para saber que existe, né, variações de tipos de lâminas, cada um definindo para suas características. Então, os dentes da serra ele possui travas, que são deslocamentos laterais dos dentes em formas alternadas, a fim de facilitar o deslizamento da lâmina durante o corte. A lâmina de serra deve ser selecionada, levando-se em consideração a espessura do material a ser cortado, que não deve ser menor que 2 passos dos dentes, o tipo de material, recomenda-se o maior número de dentes para materiais duros, a tensão da lâmina de serra no arco deve ser suficiente para mantê-la firme, e após o uso da lâmina da serra, né, deve destensionar a lâmina, folgar o parafuso borboleta, a porca borboleta. E temos o ferro de solda, que é destinado à execução de soldas de estanho, usuário de instalações elétricas, é uma ferramenta que armazena o calor produzido por uma chama ou resistência elétrica e o transfere para peças a serem soldadas e a própria solda, de modo a fundi-la. A solda fundida adere as peças a unir, solidificando-se ao esfriar. O ferro de soldar são 3 tipos, temos comum, a gás e o elétrico. Tá? Ferros maiores são usados para soldas de peças grandes, que exigem maior quantidade do calor. O ferro de solda elétrico eles são encontrados no mercado com diversas formas e potência, normalmente são de 20 a 450 amperes, ou até mais watts, amperes não, watts de potência. Tá? Então esse aí é a imagem, né, de um ferro de solda. Tá? Então aí, as próximas a gente vai falar sobre serrote e aí damos continuidade.